Todos gostamos de acreditar que somos bons em alguma coisa, talvez até melhores do que a maioria. E em alguns aspectos, talvez sejamos mesmo. Mas aqui vai uma verdade desconfortável. Você provavelmente está enganado sobre o quão bom ou ruim realmente é. Em muitas áreas da sua vida, é bem possível que você esteja se superestimando ou se subestimando. E o mais inquietante, as partes em que você mais se engana são, muitas vezes, aquelas em que você tem mais certeza. O nome disso tem peso de estudo científico, mas a essência é simples e devastadora. O efeito Dunning-Kruger. Um fenômeno psicológico que mostra como as pessoas menos competentes são justamente as mais confiantes, porque não têm nem as ferramentas para perceber o quanto não sabem. É sobre isso que vamos falar. Sobre um inimigo invisível que se esconde dentro de nós, sobre como a ignorância, quando não reconhecida, vira arrogância, e como a sabedoria, ao contrário do que parece, se veste de silêncio, dúvida e humildade. Existe um tipo de vilão que não chega com gritos nem armas. Ele não invade sua casa, não rouba seu dinheiro, ele se instala, silencioso, dentro da sua mente. E o mais perigoso, ele faz você acreditar que é o herói da história. Esse vilão se chama ignorância, mas não qualquer ignorância. Não é aquela que diz, eu não sei. É a que grita, eu tenho certeza. É a ignorância que se fantasia de conhecimento, que confunde confiança com competência, que enxerga dúvida como fraqueza. O efeito Dunning-Kruger é a armadilha perfeita. Quanto menos você sabe, mais você acredita que sabe. Porque para reconhecer sua própria incompetência, seria preciso uma habilidade que você ainda não tem. É como tentar ver o mundo com os olhos vendados e jurar que ele é escuro só porque você não enxerga. Imagine um homem invadindo 2 bancos em plena luz do dia. Sem máscara, sem boné, sem qualquer disfarce. Ele olha para as câmeras de segurança e sorri. Está certo de que não será reconhecido. Quando a polícia o prende horas depois, ele não reage com violência. Ele reage com surpresa. Mas eu usei o suco de limão, ele diz, genuinamente confuso. O nome dele era MacArthur Wheeler e ele acreditava, com toda a certeza possível, que passar suco de limão no rosto o tornaria invisível para câmeras de segurança. Porque o limão pode ser usado como tinta invisível em cartas antigas. Ele concluiu que sua lógica funcionaria também com vigilância eletrônica. Na época, Wheeler ficou chocado com sua prisão e insistiu que sua estratégia de suco de limão tinha funcionado. Ele até realizou um teste com uma câmera antes do crime, mas a polícia acredita que ele pode ter interpretado mal os resultados. De acordo com a polícia, o teste feito por Wheeler pode ter sido fruto de um filme estragado, má utilização da câmera ou mesmo alguma mudança no posicionamento da máquina na hora do clique. Essa história real chegou aos ouvidos de David Dunning, professor de psicologia social na Universidade Cornell. Ele ficou obcecado com uma única pergunta: como alguém pode estar tão errado e ainda assim tão certo de que está certo? Dunning se uniu a seu aluno Justin Kruger. Juntos eles desenharam uma série de experimentos para testar uma hipótese ousada, que a incompetência severa não apenas nos impede de acertar, ela também nos cega para o próprio erro. E o que descobriram foi tão chocante quanto Wheeler esfregando limão no rosto. Quanto menos uma pessoa sabe, mais ela acredita que sabe. E quanto mais ela sabe, mais ela percebe o quanto ainda ignora. Eles recrutaram participantes e aplicaram testes de humor, lógica e gramática. Após cada teste, pediram que os voluntários avaliassem sua própria performance e também estimassem como haviam se saído em comparação aos demais. O resultado foi alarmante. Os piores desempenhos vieram acompanhados das maiores autoconfianças. Não apenas erravam mais, elas acreditavam que tinham ido muito bem. Os melhores participantes, por outro lado, subestimavam suas respostas. Achavam que os outros também haviam acertado tanto quanto eles. Ou seja, quanto mais sabiam, mais humildes se tornavam. E quanto menos sabiam, mais certos estavam de suas verdades. Era a confirmação de algo que Bertrand Russell já dizia décadas antes. O problema da humanidade é que os estúpidos estão cheios de certezas, enquanto os inteligentes estão cheios de dúvidas.
A ignorância atrevida é o vilão invisível da nossa era. E talvez o mais trágico seja isso. Quanto mais forte ela se torna, mais ela silencia a voz da dúvida, aquela que poderia nos salvar. O caso de MacArthur não foi apenas um crime mal planejado. Foi um símbolo de um fenômeno humano universal. Porque, de certa forma, todos nós já passamos suco de limão na cara em algum momento da vida, achando que sabíamos mais do que sabíamos. Visualize este gráfico. No eixo horizontal, o quanto você realmente sabe sobre um assunto. No eixo vertical, o quanto você acha que sabe. Agora, imagine o que acontece no início da curva. Você mal começou a aprender, mas sua confiança dispara. Esse pico é conhecido como o Monte da Estupidez, o ponto onde a ignorância é tão profunda que se confunde com iluminação. É lá que nascem os especialistas de WhatsApp, os autodeclarados gênios do churrasco. Gente que leu uma manchete e virou epidemiologista. Assistiu a um documentário e virou economista. A confiança sobe mais rápido que o conhecimento e o resultado é um ego inflado flutuando sobre um solo vazio. Mas então, algo acontece. Você continua estudando, vai além do superficial e começa a perceber que o assunto é mais complexo do que parecia. É aí que você despenca do monte e cai no vale da desesperança. O momento em que você começa a ver o tamanho real daquilo que não sabe. É doloroso, humilhante até, mas é também o início da sabedoria. A partir desse vale começa uma nova ascensão, a rampa da iluminação. Uma jornada mais lenta, mais real. Sua confiança vai voltando, mas agora baseada em conhecimento verdadeiro. Você começa a dominar a matéria, mas nunca mais com a arrogância do início, porque agora você sabe o que não sabe, e isso muda tudo. O gráfico do efeito Dunning-Kruger não é apenas uma imagem didática, é um espelho. Mostra que o problema não é estar no monte ou no vale, é achar que já chegou ao topo, quando ainda está na base da montanha. E pior, quanto mais alto você grita lá de cima, menos ouve os que estão tentando te alertar aqui de baixo. Agora vamos explorar onde esse efeito se esconde no dia a dia, nas vozes mais altas e mais vazias que estamos ouvindo a todo momento. Você já percebeu como, em muitas reuniões, debates ou até jantares em família, quem fala mais alto nem sempre é quem tem mais a dizer? A sala se enche de opiniões, certezas, diagnósticos. E quase sempre, aquele que levanta a voz com convicção é o que menos estudou, menos refletiu, menos duvidou. Isso não é coincidência. É o efeito Dunning-Kruger em ação. A pessoa que sabe pouco não tem como perceber o quanto sabe pouco. Falta a ela justamente a habilidade de reconhecer sua ignorância. E como não vê seus próprios erros, ela acredita que está certa, que tem razão, que os outros é que não entendem. Enquanto isso, os mais preparados hesitam, pesam cada palavra, sabem que o mundo é complexo demais para respostas fáceis, e por isso se calam. Na prática, isso significa que muitas vezes somos guiados pelos mais confiantes, não pelos mais competentes. Seguimos conselhos de quem grita mais, não de quem pensa melhor. E assim, a ignorância atrevida domina espaços que deveriam ser ocupados pela sabedoria discreta. Na internet, então, esse fenômeno se amplifica. A lógica das redes favorece quem tem certezas, não quem tem perguntas. O algoritmo impulsiona o extremo, o absoluto, o simplificado, não o estudo, a dúvida ou o cuidado. O resultado? Milhões de vozes, mas poucas ideias. Muito ruído, pouca escuta. E uma perigosa ilusão, a de que saber é apenas parecer que sabe. Mas por que os verdadeiros especialistas duvidam tanto de si mesmos? Porque os mais preparados são justamente os que mais hesitam. É hora de revelar a outra face do efeito Dunning-Kruger, a mais silenciosa, a mais solitária e a mais verdadeira. Enquanto os ignorantes se agarram à certeza como quem segura uma boia em alto mar, os verdadeiros especialistas vivem cercados de perguntas. A dúvida para eles não é uma fraqueza, é um farol. Mas há um preço a pagar por enxergar com clareza. Você começa a ver o tamanho do oceano.
E quanto mais você sabe, mais entende o quanto ainda falta aprender. É como acender uma lanterna no escuro e perceber que a escuridão vai muito além do que você imaginava. É por isso que os sábios duvidam de si mesmos, porque eles já exploraram o suficiente para saber que o mundo não cabe em fórmulas prontas, que cada certeza vem acompanhada de uma série de talvez. Esse fenômeno tem nome: modéstia epistêmica, a humildade de reconhecer os limites do próprio conhecimento. Mas no mundo atual, essa virtude é vista como hesitação, e hesitar para muitos é perder espaço. Enquanto isso, os que estão no topo da ignorância, lá no monte da estupidez, continuam firmes, dando palestras, formando opiniões, sem saber que não sabem. É por isso que tantos profissionais brilhantes ficam calados. Eles acham que sua competência é comum, que o que sabem, todo mundo sabe. É o que os estudos chamam de falso consenso. Os melhores subestimam o próprio valor porque acham que todos os outros estão no mesmo nível. Esse silêncio é perigoso, porque ele abre espaço para o barulho da superficialidade, para a arrogância de quem nunca olhou fundo. Isso nos coloca diante de um paradoxo. Nunca tivemos tanto acesso à informação e nunca estivemos tão vulneráveis à desinformação. Porque o excesso de dados, sem estrutura, sem profundidade, gera apenas uma ilusão de saber. É a era do li um artigo e virei especialista, do vi um vídeo e agora ensino, do não confio na ciência, confio no meu instinto. Mas há uma saída, um caminho possível entre a arrogância da ignorância e o silêncio da sabedoria, e ele começa dentro de nós. Existe um momento raro e transformador na vida de uma pessoa, aquele em que ela percebe que não sabe tanto quanto pensava. Não é fácil chegar até ele, requer coragem para olhar no espelho e enxergar as rachaduras do próprio saber. Esse momento é o início da metacognição, a capacidade de pensar sobre o próprio pensamento, de observar suas certezas com desconfiança, de perguntar: será que estou vendo tudo ou apenas o que quero ver? A metacognição é o antídoto natural ao efeito Dunning-Kruger. Ela não nos impede de errar, mas nos dá a chance de perceber o erro, de ajustar o curso, de aprender. E como cultivá-la? Primeiro, com humildade ativa. Saber que somos falhos não basta. É preciso querer aprender, buscar feedbacks, escutar mais do que falar. Segundo, com curiosidade verdadeira. Não aquela que busca confirmar o que já acreditamos, mas a que se encanta com o desconhecido. A que pergunta, não para vencer um debate, mas para entender melhor. Terceiro, com exposição à diferença. Cercar-se apenas de vozes que pensam igual a nós é confortável e perigoso. O confronto respeitoso com outras visões é o que expande a consciência. E por fim, com tempo de silêncio. O mundo grita por respostas rápidas, mas sabedoria exige pausa, exige o espaço onde a dúvida possa respirar. A boa notícia: a ciência mostra que quando uma pessoa incompetente começa a aprender de verdade, ela não apenas melhora sua performance, ela também começa a reconhecer suas falhas. Ela deixa de ser vítima do efeito Dunning-Kruger, não porque passou a saber tudo, mas porque finalmente entendeu que saber é um caminho, não um destino. E é nesse ponto que começa a verdadeira inteligência. Aquela que não precisa de palco, nem de aplauso. Aquela que é capaz de dizer com serenidade: eu não sei, mas quero saber.